Olá, boa noite. Eu sou o Mike, sou o facilitador de hoje, sou o, o CEO e fundador da Vitalk. Talvez vocês já perceberam, eu não sou do Brasil, sou uma mistura bem criativa, sou russo-canadense, sofrendo aqui com o calor aqui em São Paulo. Ah, Enfim, já peço desculpas caso faça alguma erro de português. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês já sabiam que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe? Alguém já fez isso? Aconteceu comigo, com certeza. Mas o que torna uma liderança boa? Existe algo em comum entre bons líderes? E o quão importante é uma liderança ter equilíbrio emocional e se atentar à saúde mental da sua equipe? Enfim, a Vitalk, nossa empresa que está organizando esse evento, é uma empresa focada no gestão do bem-estar corporativo. A gente acredita muito na importância da influência das pessoas para um ambiente mais saudável e produtivo. A nossa empresa, a gente atuamos por meio de mapeamento de índices de estresse, ansiedade e depressão, promovemos engajamento e conscientização sobre o autocuidado e tratamento para uma vida mais saudável. Então, por que a gente resolveu puxar essa conversa com pessoas tão importantes no mercado? Como uma empresa especialista em saúde mental, nós da Vitalk percebemos o quão fundamental é o papel da liderança no bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho. A líder é aquela pessoa que vai unir e motivar o time em busca de um objetivo comum. E para fazer isso, não bastam só habilidades técnicas. Acreditamos que uma liderança inspiradora, humana e consciente faz toda a diferença para um ambiente corporativo mais saudável e produtivo. Então, a intenção do nosso bate-papo de hoje é te convidar a refletir sobre todos esses e outros questionamentos. No final da conversa, também vamos apresentar a premiação Top 30 Líder que Sabe Lidar. Aqui do lado, você vai ver no link aqui, temos um QR Code que vocês podem acessar para saber mais sobre essa premiação. Mas eu vou deixar isso por último, um segredo, a gente vai divulgar isso depois. Então, vamos conhecer agora cada um dos participantes de hoje e dar uma boas-vindas, bem rapidinho. Então, primeiro, a gente tem o Eduardo Migliano, o cofundador do 99 Jobs. Também temos aqui a Lisiane Lemos, Forbes Under 30, LinkedIn Top Voice, é cofundadora da Conselheira 101. A gente tem a Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e também do Grupo Mulheres do Brasil. A gente tem a Maite Schneider, LinkedIn Top Voice, cofundadora da Transempregos e da Integra Diversidade. E, por último, o Pedro Thompson, o CEO da Exame. Bem-vindo a todo mundo. Tudo bem. Tudo bem. Prazer. Enfim, nós vamos agora abrir uma conversa sobre como uma pergunta que foi inspirado pelo um autor norte-americano chamado Simon Sinek. Ele é autor da metodologia de Golden Circle, né, que fala sobre a importância de uma liderança não necessariamente ter intensidade, mas ter frequência. Então, por isso, eu gostaria de perguntar para todo mundo aqui, o que cada um de vocês faz todo dia, ou pelo menos com frequência, que vocês acreditam que contribui para ser uma liderança mais humana? Então, talvez eu vou começar com Pedro. Se você conseguir responder. Olá, tudo bem? Queria agradecer aí pelo carinho do convite, dizer que eu tô... Eduardo, desculpe. Vou começar com o Eduardo. Sempre... Peço desculpa, Pedro. Pode falar, Pedro, fica à vontade, por favor. Não, legal. Ô Mike, o principal de uma liderança é você se fazer presente, tá? Na vida dos seus funcionários. Acaba que isso ficou um grande desafio agora com esse momento que a gente vive, que a gente vem vivendo aí ao longo de um ano,
de pandemia, mas o principal de um líder que tem uma equipe embaixo é se fazer presente. E se fazer presente como uma espécie de facilitador, ter muita empatia, entender as dores, entender o que é desafio e nunca deixar. A presença de um líder é fundamental. Então, mesmo nesse desafio que é hoje se fazer presente, que a gente tem um obstáculo geográfico com a pandemia, tá certo? Com essa questão do home office, de plataformas digitais, etc., é um grande desafio você se fazer presente na vida dos seus funcionários. E eu, especificamente, aqui com o meu time, são processos simples, tá? E principalmente, a maior parte desses processos, a gente teve que revê-los durante a pandemia, que chamar para tomar um café no corredor do escritório, chamar para um almoço, isso saiu de questão, saiu de cogitação, e o que eu faço agora, a gente tem uma rotina que todo dia, numa determinada hora do dia, geralmente final da tarde, ali por volta das 18 horas, a gente faz o que a gente chama de Daily Scrum, que nada mais é do que rever o que foi a agenda do dia e principalmente um bate-papo, tá? Então, eu diria que o principal toque de um líder com a equipe é se fazer presente. Perfeito, tá muito interessante. Eu gostei dessa coisa de Daily Scrum. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. E agora eu vou começar com Eduardo, ouvir o que ele faz com frequência. Alguma ritual, alguma coisa dessa maneira? Eu acho que o processo mais importante é a ouvirtude, né? É a virtude que a gente tem de escutar. Tudo que a gente puder fazer para que de alguma forma a gente construa um espaço de escuta, eu acho que esse é o principal ponto. Exatamente como o Pedro acabou de comentar aí referente ao Daily Scrum, que nada mais era do que são reuniões onde você escuta parte do time conforme aquilo que você tem no planejado semanal, quinzenal de entrega, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, o grande desafio está ligado ao que eu chamo de ouvirtude, né? A virtude que a gente tem de escutar. A maioria das vezes a gente está ouvindo só para esperar a hora de responder. Eu acho que o grande papel, de fato, do líder hoje é conseguir ouvir, por isso uma virtude, o processo de como que as pessoas estão vivenciando aquelas experiências de trabalho como um todo, a fim de aquilo fazer parte da plataforma de desenvolvimento dela, e não necessariamente do trabalho, né? Não necessariamente da forma de pagar os boletos. Não, exatamente. Realmente uma escuta ativa e real, empática. Né? Acho que às vezes é uma habilidade muito difícil para desenvolver, uma coisa que eu adoraria saber como fazer melhor. Agora, a mesma pergunta para Lisiane. Tem alguma ritual, alguma coisa que você faz com frequência com seus times? Eu acho que nesse último ano, principalmente em cenário de pandemia, o que eu mais repeti enquanto comportamento foi dizer a frase que eu falei, que foi do ano, eu não sei. E isso conecta muito para além de Simoncini com a Brené Brown, coloca que é ser vulnerável. A gente foi colocado no mundo corporativo, onde o líder ele parecia um super-herói, ele não tem defeitos, ele tem todas as soluções, e às vezes é muito mais de você fazer as perguntas e mostrar que você está numa rotina de aprendizado para o seu time para que ele se identifique e também abra. Então, acho que a minha grande preocupação é dizer que eu não sei, que eu quero aprender, e também dividir, quando eu estou um pouco apreensiva, as minhas vulnerabilidades da vida. Para mim, um grande líder é aquele que se mostra aberto dessa forma para o time. Não, perfeito, eu entendo. Às vezes é difícil fazer, eu não sei, porque todo mundo quer resposta de você, né? Sei Todo como mundo é. quer. Exatamente. Então agora vou perguntar para Luísa. Você tem alguma ritual, alguma coisa que você faz por frequência para ser uma líder mais humana? Bom, primeiro prazer estar aí com todo mundo, prazer, Mark, que beleza de empresa, hein? Muito legal. Para mim, líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Eu não vejo nenhuma definição de líder melhor que essa. E, para isso, você tem que se levar mais longe do que você acha que pode ir, né? E aí, tudo que eles falaram, que está presente, a capacidade de ouvir e saber fazer perguntas certas, e também a gente não mitificar que nós somos perfeitos. Eu também não sei, até por a gente ser mulher, a gente tem mais... Eu não sei, está difícil. Quando começou a epidemia, eu falava, estamos aprendendo tudo, nós temos que deletar tudo. Isso, o líder... A empresa hoje, a gestão hoje é muito mais orgânica. E a maioria dos líderes
foram criadas empresas mecânicas, onde não podia falar que você não sabia, onde não podia falar que você tinha errado, aonde não podia levar problema que você é profissional, não leve problema, principalmente a década de 90 a 90, até 95, isso era muito comum. Hoje, a empresa é orgânica, então o líder tem que estar também sendo orgânico, tratar as pessoas como pessoas, o resultado é importante, mas o meio que o leva é mais importante também. Então, assim, o que eu faço muito, eu tenho uma linha direta até hoje com 45 mil funcionários, eu tenho uma linha direta lá com a ponta, eu fico sabendo tudo, a gente tem 5 inegociáveis, e presta atenção, eles só me falam quando a coisa está muito séria, como eles já falaram para os outros. Então, eu sei tudo, os inegociáveis são aquilo que as pessoas não podem fazer na empresa. Eu fico sabendo porque, através do tempo, eu fui criando um vínculo de confiança. E a confiança se nasce falando a verdade e resolvendo coisas que chegam das pessoas. Até dizendo, não sei, vamos estudar, é uma forma de resolver. Então, fazendo acontecer e dando resposta às pessoas. Então, eu adquiri tanto essa confiança que as pessoas me contam tudo. E eu tenho uma linha com o cliente também. É só vocês abrirem minha rede social que eles reclamam de tudo que não está bom. Porque outro exercício que eu fiz como líder é desenvolver a capacidade de ouvir o que eu não quero ouvir. Então, assim, você geralmente treina para escutar o que você quer escutar, ouvir, como diz o Mike, aí que a gente, no Mike não, o Eduardo, que a gente tem que aprender a escutar, e eu adoro fazer perguntas, quando eu entro num diálogo, parece que eu não sei nada, porque eu fico fazendo umas perguntas tão assim, discretamente, e aí os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu sei somar QIs das pessoas que trabalham comigo, impressionante. Eu tenho uma capacidade de somar os QIs, de fazer perguntas e somar QIs, e aí eu fico... E todo mundo se sente dono, porque você se sente que você está contribuindo para alguma coisa. Então, líder é aquele que leva as pessoas mais longe que ela pode ir, mas para isso todo dia eu me levo mais longe. Haja vista essa conexão digital. Quando eu entrei, eu sou bem novidadeira, mas eu nunca tinha visto o Zoom na minha vida. Eu fiquei tão mal que agora eu conheço todas as conexões digital. Comecei das 10 às 11 da noite, estudar tudo, ver uma interação. E olha que para mim fazer isso não é tão fácil para os jovens, né, que eu vi por aí. Sim. Mas tem uma coisa que eu queria comentar aqui. A gente faz o programa de trainee do Magalu já faz uns quase 10 anos. E agora eles fizeram agora, né? Desde que a Nainai nasceu. E eu, obviamente, moleque de tudo, fundei a empresa com 20 e poucos anos, eu estou aqui falando como líder, mas eu teria que estar mais assistindo do que aprendendo, do que eu falando aqui. E, obviamente, a gente sempre te viu como uma liderança. E eu lembro todas as vezes que eu ia no Magalu, que você me encontrava lá no corredor, às vezes eu estava com o Fatala, às vezes eu estava com o Fred, aí você olhava para mim e falava, Edu, cadê os negros no trainee? Cadê os pretos no meu trainee? E a gente vai trabalhar para isso. A gente ficou 3 anos trabalhando com o melhor estágio do mundo. Tem mais uma, né, Du? Eu aumentava a cota com o meu orçamento para vocês trazerem livros. Eu lembro. Aí, graças a tudo, a gente conseguiu esse último ano. Então, assim, de alguma forma, esse processo de ouvir da liderança, que quer ou não, você, para mim, é uma liderança inspiradora, como provavelmente deve ser o Brasil inteiro, isso é muito legal, porque a gente ali foi construindo um posicionamento, e olha que doido, eu sou formado por uma faculdade privilegiado, os meus sócios são formados por uma faculdade privilegiada, o racismo estrutural realmente existe no país, e a gente teve a oportunidade, desde 2017, quando eu te ouvi pela primeira vez, a gente saiu na 99 de 2% para 42% de negros na empresa. 42% de negros hoje, em todas as áreas da empresa, só na tecnologia são mais de 30%. Inspirado, obviamente, pela liderança. Então, o processo de escutar é muito maravilhoso, tanto de um lado quanto do outro. E, obviamente, agradeço pela oportunidade da gente ser a empresa que ajudou vocês a construir, muito mais do que um programa do trainee, mas sim mudar a história da forma como as seleções desses profissionais foram feitos no Brasil ano passado. Luísa, muito obrigado. Pode falar. Eu ia só dar a Maitei eu já vou, mas é muito legal que eu falo isso.
que eu não criei esse programa esse ano, foi vocês, e eu fico muito orgulhosa disso, mas faz 3 anos que eu cobro 3 trainees, pelo menos, e não aparece, não aparecia. Ok, o Mike, eu te devolvo. Não, eu só falei que é excepcional. Você fala de liderança orgânica, ter esses contatos com todo mundo. Para mim eu nem sei, nem me imagino como fazer isso acontecer. E essa linha direta, acho que é fundamental. E enfim, mas eu quero agora ouvir o mesmo tipo de coisa, esse um minutinho da Maite também. Ela é uma pessoa que ainda não falou sobre a tema. Depois a gente vai ter bastante tempo para discussão. Eu acho que falar depois desse arsenal de lideranças e das reflexões dessas pessoas sempre é complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio. E, primeiro, um prazer estar aqui, né? E para me descrever aí para as pessoas que não têm capacidade aí, que estão com essa, que não nos enxergam, mas, ao mesmo tempo, nos veem, né? Que é muito mais do que enxergar. Eu sou uma mulher considerada branca, estou loira, mas sempre fui morena, estou usando uma blusa preta aí, com decote, vocês estão na minha cama junto comigo, então quem está aí já está bem dentro de toda essa interatividade, né? E com relação à liderança, assim, eu percebo que coisas que eu exerço hoje em dia é tentar buscar lugar de humanidade, né? Durante muito tempo a gente se achou, né, Michael, muito humano, e a gente tem que perceber que a gente deu ruim em primeiro lugar como sociedade, né? A gente deu ruim, tanto que eu estava até contando um pouco antes aqui de começar, quando alguma coisa está muito ruim no mundo, a gente fala, vem meteoro, acaba com tudo. O meteoro passa do lado da Terra e não entra, né? Então nem o meteoro quer entrar. Então a gente deu ruim como sociedade, mas ao mesmo tempo que a gente foi causador enquanto sociedade de uma série de desumanidades, a gente está aprendendo a construir um novo lugar, um lugar onde haja verdadeiramente algo que reflita a diversidade que todos nós somos, que é um lugar da empatia, né? Então, para mim, o verdadeiro líder é aquele que percebe que dentro de uma corrente feita, não existe elo mais fraco, mais forte, sim, todos fazem parte dessa corrente, você só vai ter um resultado no macro quando você fortificar o micro dessas tuas essências, né? Então, o verdadeiro líder é aquele que nota, tipo, olha, você pode sim, você tem algo que agrega, você não é mais uma, e você é o um que falta para a gente atingir esse resultado final, né? Tem uma líder, uma escritora que eu gosto bastante, que ela se chama Maya Angelou, e ela fala, né, que as pessoas no mundo, elas vão esquecer tudo aquilo que você disse para elas, tudo aquilo que você fez por elas, mas essas pessoas jamais vão esquecer as coisas que você fez elas sentirem. Então, para mim, o verdadeiro líder não é aquele que faz, não é aquele que fala, é aquele que faz você sentir coisas para se sentir melhor, se sentir mais potente, se sentir capaz. Então, para mim, liderança tem a ver com empatia, com se colocar no lugar do outro e também sentir que você pode ser a diferença nessa construção, que você pode ser ponte nos abismos tremendos que existem no Brasil, no mundo, em termos de desigualdades, né? Então, para mim, liderança é isso, é o que eu tento fazer, né, Mike? Eu concordo com você 100%, mas essa habilidade é quase um músculo que você tem que treinar, porque não vem, assim, pelo menos para mim, não vem naturalmente. Então, uma coisa como que... cérebro, como coração, né? Tudo é músculo, coração também é músculo, entende? Mas se a gente aprende a odiar, e a gente vive numa sociedade que nos ensina o ódio, lógico que o amor também pode ser ensinado e construído. Então, exercitemos os músculos certos para que a gente tenha aí uma vida feliz, uma vida plural, e que só pode estar bom para mim, né, enquanto pessoa, se estiver bom para todo mundo. O verdadeiro líder entende que não é só ele que ele tem que estar ganhando. Na sua rede de fornecedores, de stakeholders, que vão de acionistas, consumidores, pessoas que constroem, Michael, todo mundo pode ganhar. A gente pode ter um capitalismo que não seja tão cruel, um capitalismo um pouco mais humanizado, digamos assim, se é possível falar de capitalismo humanizado, mas eu acho que sim, um capitalismo onde seja um ganha-ganha para todo mundo, onde todo mundo possa estar ganhando, feliz, dentro das suas necessidades, das suas vontades, é isso que eu acredito, né, Michael? Não, perfeito, Maite, acho que muito legal, estou gostando dessa discussão, e agora eu vou perguntar uma pergunta para cada pessoa aqui, mas eu quero ouvir, eu gostei muito que o Du fez, ele comentou, mas agora a minha pergunta é para Lisiane, né? Você já teve experiência como colaboradora de empresas de tecnologia, como sócia de vários projetos pessoais, né? E, assim, pensando nesses contextos diferentes, você percebeu, existe alguma característica comum entre as pessoas que você considera como boas lideranças? Alguma coisa comportamental, alguma coisa que você acha que faz a diferença, que inspira pessoas dessa maneira? Ai, Michael, a gente podia ficar a noite inteira aqui discutindo, mas a Dani
Primeiro, aproveitar meu tempinho aqui da minha pergunta, agradecer a toda a equipe da Vitalk, especialmente a Dani, o time de marketing, que fizeram acontecer para que eu estivesse aqui.